pessoal, tudo bem? Magnum aqui. Hoje eu tô passando uma tarde ilustre com grandes amigos meus aqui que eu conheci através desse interesse por esse universo, né? Tive o prazer de formalizar a amizade com vocês. Gobo, já conhecido aqui, e o Prois também, né? E a gente tá dialogando sobre períodos conflitantes diferentes da Legião, né? Temos os anos 90 com o Prois, 2010, já a primeira década de 2000 aí com o Gobo, e a gente sabe que tem diferenças, né? Como você costumava me dizer, que a Legião ela muda. Quanto mais ela muda, mais ela fica a mesma coisa. Quanto mais ela muda, mais igual ao que era ela fica. Não muda, essa frasezinha que a gente escuta, né? A doutrina ela sempre existe, eu acredito, né, pessoal? Só que muita coisa vai mudando em quesito de equipamento, eu acredito, condição às vezes acaba mudando. Você consegue me exemplificar? Muda o equipamento, muda a tecnologia, não só da Legião, mas o entorno, né? A questão de, por exemplo, agora celular, internet, na época dele mal tinha internet. Não tinha. Então, não tinha. Não, a internet existe desde a década de 70, mas não como hoje, né? Era pré-internet, internet 1.0 ainda, a gente está entrando na 3.0 agora. E com isso muda também o aspecto, como o Prois falou no outro vídeo, a Legião ela é um reflexo do status socioeconômico ao redor, do mundo. Então, caiu o Muro de Berlim, antes do Muro de Berlim não tinha russo, né, não tinha o pessoal soviético ali, ucranianos, sérvios, não tinha na Legião na época dele. A cortina de aço. Você tem a queda do Muro de Berlim e aí você tem uma convergência desse pessoal na Legião. Na época da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, era muito alemão. Na época dele era muito inglês, pela crise econômica na Inglaterra ali no final da década de 80. Então, a Legião ela vai acompanhando esse evento demográfico, né? Isso. E agora tem muito latino. Então, quem está indo se alistar agora brasileiro, você pode ser o cara mais completo do mundo. Se chegar lá, eles têm uma cota de nacionalidade. Eles tentam manter um equilíbrio, porque senão é só russo, ou só brasileiro, entendeu? Então, para manter o equilíbrio, né, na tropa das nacionalidades, então eles ficam regulando. Então, vai evitar criar guetos dentro da Legião? Não é, porque as versões antigas das legiões, elas eram baseadas em companhias por nacionalidade, entendeu? Isso falando das primeiras versões ali em 1800. Então tinha uma companhia só de russo, uma companhia só de inglês, uma companhia só disso. E isso gerava muito motim, muito descontrole, falta de disciplina, entendeu? Não funcionava direito. Então o modelo que eles chegaram da Legião hoje que funciona é um equilíbrio em nacionalidades. Não pode ter muito... Sempre tem uma que é mais predominante. Certo. Sempre tem uma. Na época que eu estava servindo, se não me engano, o pessoal do leste europeu ali quantificava uns 30% da Legião. Isso é bastante já. Bastante. Então, sempre tem uma predominância ali, mas em geral tem um equilíbrio, entendeu? Então, se você for brasileiro, chega lá e você calhou de ter muita influência de brasileiro, na época que você está se alistando, você vai ser mandado para casa. Você pode ter passado em tudo, os caras gostaram de você é o cara perfeito, mas a gente já fechou a cota de brasileiro para tua turma, ou para as turmas anteriores, entendeu? Então, tem muito disso. Posso fazer uma pergunta? A incidência desses grupos hoje, com a modernidade que a gente tem, WhatsApp, rede social, você acha que isso abala também a seleção de brasileiros? Que eles criam panelinha, como se fossem pequenos grupos, o Pro já... tenho certeza que mas é que lá tá todo mundo nivelado, né? Mas todo mundo nivela. Você vai ter a panelinha depois do expediente. Durante o dia você pode muito bem trabalhar com... Eu digo num ponto... Como é que você perguntou? Só pra você imaginar, sabe quando organizam como se fosse tipo viagem de turismo? Isso tem acontecido. Por alguns youtubers, tudo. Eu não vou citar nome. Fechar uma galera e vai todo mundo pra lá? Isso. O pessoal que seleciona na Legião, eles estão sempre ligados assim
em torno daquela comunidade, né? Como que os caras, se eles percebem que tá acontecendo isso, eles já se ligam, tá vindo aqui, os caras estão organizando excursão de brasileiro pra Legião. Eles vão saber disso uma hora ou outra, porque uma hora eles vão descobrir. E aí eles vão começar a cortar, entendeu? Eles vão até começar a perguntar, você veio com quem? Eu vim eu e mais 15 brasileiros. Então você faz parte daquele grupinho que veio aqui, entendeu? Aí a investigação social deles é extremamente eficiente. As pessoas não acreditam nisso. É extremamente um pouco menos com a gente que é latino, porque eles não têm tanto alcance aqui na América Latina, por mais que eles tenham contato com a Interpol e tudo mais, mas na Europa, se eles quiserem saber de alguma coisa específica de alguém, eles têm como buscar. Se o cara roubou alguma coisa, se ele tem ficha no país dele, entendeu? Sim, registro. Capivara. De casamento também, que pode ser alguma coisa mais simples. O cara falar que não é casado e na verdade tem 3 filhos. Às vezes vaza, né? Tinha um cara no rap lá, era isso uma história, não aconteceu comigo. Era uma história que eu vi da Quarta Companhia. Tinha um cara que falava que ele era assaltante de banco. E assim, cara, na Legião todo mundo fala que é qualquer coisa. Porque você entra lá, ninguém sabe do teu passado, você pode falar o que você quiser. Eu fui Forças Especiais. Todo mundo fala. E esse cara falava, não, eu era assaltante de banco e tal, não sei o que. E todo mundo, tá bom. E um dia, a Interpol veio, pegou o cara, grampeou ele. Buscou o cara lá, porque em algum motivo passou pela Gestapo, escapou, ninguém percebeu, e a Legião não acolhe mais esse tipo de... Eles chamam de Gestapo o corpo que faz puxar... Deixa claro o que é Gestapo, né? Gestapo é o corpo que entrevista... O nome Gestapo é um apelido carinhoso, que a gente dá pro organismo de investigação social, de segurança interna. Eu acredito que é muito bem colocado, porque os caras, eles fazem um interrogatório... assim, nível polícia, assim, com você, quando você entra. Eles até fazem técnica de interrogatório, quebrando linha do tempo, tal, voltando, repetindo, pra você se confundir. E errar, né? Por algum motivo, esse cara, ele passou ali no crime, nas rachaduras do sistema. Normalmente a Legião não aceita isso. Não é, o cara... Crime hediondo, né? Esses crimes assim... Contra a vida. Isso é passado. Isso era no passado. Foi, mas não é mais. Agora não é assim. E aí descobriram, quando a Legião descobriu, eles mesmos denunciaram, chamaram a Interpol veio buscar o cara, e o cara era mesmo um assaltante, entendeu? Então... Ele gostava do que fazia, porque ele contava, né? Era meio profissão mesmo, assim, né? Então você que é assaltante de banco, você que é terrorista, você que é assassino profissional, não adianta ir pra lá que você não vai ser aceito. Exatamente. Bom, eu acho importante. Porque ficou um estigma da Legião. Que antes era assim. Antes, o que a gente tá falando antes pré-Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, entendeu? Mas mesmo na Indochina. Na Indochina eles esvaziaram as prisões na França. Eles chegaram e falaram, você quer ir pra Indochina, as guerras? Tá bom, se você voltar vivo... Você tá livre. Você tá livre. Aí livraram. Muitos não, né? Morreram 11 mil. 11 mil legionários morreram na Indochina. Então, quer dizer, mas quem quis pagar pra ver, teve. Mas hoje em dia eles já viram que não. Mas você acabou até engajando também, imagino. Sei lá, cada um, não sei o que aconteceu, mas muitos deles não voltavam. Alguns talvez tenham voltado, a gente não sabe. Mas era assim, tanto que é uma das coisas que faz a Legião ser o que ela é. É uma das coisas que faz ter filme da Legião até hoje. É o cara que se esconde atrás do cap branco, e de ninguém saber. Ninguém sabe quem é. Ele é um herói, eu tinha um amigo italiano que era brotherzão meu. Depois de muito tempo é que eu vinha saber que ele estava fugindo da máfia. Porque ele deu um balão na máfia. Olha a figura. Ele não te contou. Depois de muito tempo que a gente já era amigo, um dia ele me contou. E depois eu soube, e ele era arquiteto. Então, quer dizer, você tem contato diário com pessoas que você não sabe, como você falou, você não sabe o backup daquela pessoa. Você não sabe quem ele é, o que não sabe. Quem sabe é a Gestapo, ela sabe o que você foi. E nem o próprio comandante, o comandante do teu pelotão, do teu sargento, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe de onde você veio, quem você é.
eu fiz CPUR aqui no Brasil. Então, teoricamente, eu saí oficial aqui. E na Legião eu evitei falar porque, cara, você fala que é oficial, aí qualquer merda que você faz depois, e aí, cadê o oficial? Os caras jogam isso vai ser usado contra você. Então, assim, eu não queria isso. Pra deixar quieto, né? Eu deixei quieto, não falei nada, e eu fui falar assim, só no final do serviço que eu tava conversando com o tenente, assim, nos meus últimos meses de serviço, aí que eu abri. Mas, assim, ninguém sabe, entendeu? Você chega lá, o capitão tá falando com você, às vezes eu fui um capitão também, e você tá falando com ele, tá falando junto, Você não leu aquela história incrível do pós-Segunda Guerra no Saara? Um sargento alemão, pós-Segunda Guerra, sargento alemão recebeu um novo grupo de recrutas, todos eles ali, aí o sargento vai lá e começa a ficar na frente de cada um, e eles se apresentam, né? Aí uma hora ele para na frente de um outro legionário, o legionário se apresenta para ele e o sargento olha para o legionário e fala: eu te conheço, não conheço? O legionário fala: conhece sim. De onde que eu te conheço? Eu era general na Segunda Guerra e você era um dos meus comandados. Olha isso, que incrível. Mudou. E mudou. São histórias da Legião. Que coisa incrível. Isso aconteceu isso com um ucraniano. O ucraniano, ele era um cara que se alistou comigo, e aí veio uma leva nova, assim, depois de 2, 3 anos, veio um moleque novo. Esse ucraniano chegou pra mim e falou assim: tá vendo aquele moleque que tá entrando ali? Cara, ele era tenente no exército ucraniano, eu conheço ele. Eu era sargento, ele era tenente. Eles tinham amizade? Só que agora virou, ele era recruta. Olha. E a parte de ser contato dos ucranianos lá, eles conseguiram ter uma amizade, mesmo com essa inversão? Não, porque eles tinham alguma rusga ali entre eles, não se dava. Tanto que esse moleque foi embora rápido, depois ele desertou. Como recruta? O tenente. O tenente. Ele desertou. Eu acho que ele tava acostumado com outra luxúria lá na Ucrânia, né? Mas assim, isso acontece direto ali, né? Porque ali nivela todo mundo, né? Ali o cara que é médico, que é engenheiro, advogado, doutor. Você pode falar o que você quiser, mano. Entendeu? Mas chega na hora ali e nivela. E você também não vai fazer o que você quer também. Certamente. Na Indochina, certa vez, precisavam rezar uma missa entre os combates. E o padre não estava lá, essa equipe não tinha. Aí ele falou: tem alguém aqui capaz de rezar uma missa? Aí o legionário levantou a mão, falou: por que você sabe, né? De onde você aprendeu? Eu falei: eu era bispo. Mano, o mundo é pequeno. Esse livro é incrível, só histórias assim. Tem muita coisa assim na Legião. Se você vê um recruta, você não sabe que o cara é. Você não sabe. Tanto que uma coisa que, eu não sei se na tua época era assim, mas uma coisa que a gente não tinha o costume de falar entre a gente, até mesmo quando a gente estava assim, entre nós, entre soldados, não tinha nenhum oficial, ninguém assim, a gente tá bebendo, ninguém ficava perguntando: o que você não, mas não você fazia? Não pode. Não era conveniente. Não, isso aí é a mesma coisa que você perguntar quanto alguém ganha, vem, né? Quando o laço de amizade vai aumentando. Isso é um gesto de confiança quando, pelo menos eu sentia isso. Quando alguém vinha falar do passado dele pra você sem você perguntar, era tipo... É a mesma coisa que eu tô falando assim: você é meu amigo, eu confio em você. Certo. Entendeu? Assim, não se perguntava, por que você se alistou na Legião? E se as poucas vezes que isso foi perguntado, ninguém responde. Entendeu? Just because, porque eu quis, né? Assim, Isso dá um ar de Indiana Jones, do cacete. Isso aí Esse pra mulherada deve ser foda, né, pra todo mundo, cara. É por isso que tem tanto filme da Legião. Ela é muito interessante. Isso aí entra no... É muito mítico. Isso aí entra no arquétipo das pessoas. Já tá. Caraca, meu, aquele cara, quem é? Quem ele foi? Ninguém sabe. Isso no mundo inteiro, cara, é incrível. Eu, como trabalho com surplus aqui com o Vini, a gente trabalha com material da Legião, e eu já vou voltar, vamos focar bastante nesse assunto após esse comentário meu. É que todos os clientes que consomem esse tipo de produto, eles têm um apreço muito grande. Um apreço de admiração.
muito grande. Tem No mundo eu já uma notei, fumaça. Mas no Brasil é muito legal isso. Não sei se os legionários lá, que não sejam brasileiros, mas em todo têm lugar essa noção. Mas aqui eu acho que é demais até. tem, não, no mundo inteiro. É muito. Eu fui pra muito Itália, interessante. Eu fui pra Itália recentemente e a gente tava trocando ideia lá, assim, num bar, tal, com os amigos. E alguém falou, então, legionário. Assim, todo mundo, tipo... Você criava o cachorro? Assim, sabe? Tipo, caramba, legião, não sei o que e tal. Mas na França não, mano. Na França a galera não curte legionário. Tem respeito, né? O respeito barra medo. Medo gera respeito, né? Mas assim... Ele sabe que é um cara que pode ser muito legal, como pode ser um assim, tremendo canalha, né? Ele sabe, ele tem uma quando você saía assim, de Cartier Libre, assim, a galera... Como é que era a postura do civil com o legionário? Certa vez eu estava com um colega, a gente estava na fila do cinema lá, ele estava por acaso com uma camiseta Legião. Quando descobriram que era legionário, ele não conseguiu pagar a entrada do cinema. Ele falou, não, você não vai pagar. Ele entrou, nós fomos muito bem vistos. Uma época eu já tinha saído da Legião, mas eu estava lá em Paris, visitando vários legionários, a gente estava em Paris, nós sentamos num bar para beber, tinha um só suboficial, nós conversando, e cara, não parava de vir rodada de bebida, que a gente não pedia. A gente tava lá, de repente veio o garçom lá e falou, o que é isso? Ele falou, ele vinha com uma rodada de uma bebida. Ele falou, isso aqui é daquele senhor ali, que é um coronel da gendarmeria aposentado. A gente olhava pra ele, aí todo mundo brindava pra ele. Tá? De repente vinha um outro e falou, isso aqui é de não sei quem. Quem conhece, tem um puta preço, porque sabe do valor da Legião Estrangeira. Porque até hoje, o francês se pergunta, até hoje, o que aquele estrangeiro saiu de lá da terra dele para vir se arriscar a vida pelo meu país? Pela França. O francês não entende isso até hoje. Ele não sabe. Teve gente que te tratou mal de civil? Assim, de tipo, não te olhar e sair daqui? Não. Primeiro que eu nunca saí civil, eu nunca saí uniformizado na França. Nunca consegui. Às vezes que eu ia, estava em missão, então estava uniformizado, uniforme de campanha, fuzil, aí não tinha relacionamento com ninguém. Mas eu nunca, no seu Cartier Libre ali de Castelnaudary, né, às 4 horas, eu não saí, eu nunca fui para Paris de uniforme, nunca. Eu não posso te dizer o que é, porque eu não tive isso. Eu saí direto para Djibouti 2 anos. Depois eu voltei e fui para Córcega, mais 2 anos trancado lá. Eu nunca passei na França metropolitana de uniforme, eu não sei o que é isso. Você já teve essa oportunidade? Já. E é uma caixinha de surpresa, assim, porque tem gente que... O ama detesta. Tem gente que te olha e, assim, sai daqui, sabe, Eu acho que você deve ter gente que sentido paga a cerveja. Como os veteranos do Vietnã, quando chegaram nos Estados Unidos. Eu não sei porque eu nunca fui um veterano no Vietnã, mas não tenho base de comparação, mas pelo menos o retrato do ódio. Mas é que a Legião, ela tem, as pessoas que têm essa ideia que não gostam, muitas vezes é aquele que tem aquela ideia ainda do quê? Daquele cara bandido, fugitivo, esse espectro do passado, né? Um fugitivo, um bandido que fugiu, que é a história original da Legião, que é a Legião dos anos 50 até 60, todo mundo tinha isso. Todo mundo. Você vai perguntar para um veterano, um francês mais antigo, 60, 70 anos, ele vai te falar da Legião daquela época, da Indochina. Hoje, talvez mude. Mas ele tinha ideia. Mas seguramente ele tem respeito. Ele pode não gostar, mas ele tem respeito. Claro. Você vê um soldado da rota hoje na rua, você pode não gostar dele, mas você vai respeitar. Aqueles bigodes, você pode parar e falar, porra, cara, obrigado, hein, valeu, sou fã seu. Como você pode não gostar e não falar nada, mas você tá respeitando, porque você sabe que o cara é fodão. Desculpa o termo, mas não tem jeito. Não, eles caras do bração preto ali. O francês tem medo que o cara faz alguma coisa, o cara vai me parar e francês, meus amigos que são de lá, falam, o que você veio do teu país para se arriscar pela França? Aí eu falo, passo horas falando sobre isso. Mas eu tenho amigos franceses, assim, até hoje ele fala, a gente não sabe. Eu falo assim, eu tenho um respeito incrível, ele falou, porque eu não teria coragem de me alistar para
pôr minha risca em vida pela França, e você veio do teu país para fazer isso. Eu não entendo e agradeço, e respeito. É bonito. E é um negócio questionável, até hoje todo mundo se pergunta. Mas aí você tem que começar... É muito respeitável, a gente tem que louvável, né? filosofar o dia inteiro em cima disso, entende? Eu já tive experiência de ser quase carregado nos ombros, né? E de... fala pro legionário que a gente não lida com a corja dele aqui, por favor. Assim, tipo, teve uma pessoa... Não me mistura com essa gentalha, meio assim. Teve uma Kiko, pessoa assim. que assim, ela não falou diretamente pra mim. Eu tava na frente dela, mas ela não Falou pra você falava ouvir. pra mim. Não pra mim ouvir. Ela falou pra pessoa, fala para o legionário, porque eu não vou falar diretamente pra ele. Com ele eu não porque posso. Porque Não dá. ele não encaixa no meu perfil social. Fala pra ele que eu não aceito a corja dele aqui nesse recinto. Nossa, que merda. Entendeu? Mas assim, é eu tive os dois. As duas experiências, entendeu? E o legionário, sabe o que ele pensa a respeito disso? Fuck off. I wanna be here. Tá cantando e andando. Eu Ele só tá queria- cantando e andando, cara. Ninguém tá nem aí pra isso. Claro, mano. Eu posso Fale o que imaginar. quiser eu do fiquei- legionário, mas fale que ele é um Eu soldado. fiquei puto com esse dia. Pode ficar. Eu É fiquei que você é um puto, legionário mano. expressivo, né? Fiquei puto, mano. Como que eu posso dizer? Eu falei, a gente tá trabalhando junto, a gente tá no mesmo time aqui. A gente tava numa situação de trabalho, entendeu? Eu era no estágio de paramédico, eu tava trabalhando no hospital, e esse médico não queria atender o paciente porque tinha um legionário dele lá do lado dele, só que o legionário que tava do lado dele era um estagiário. Que tava trabalhando Assim, não, junto. eu Essa tava- é a eu tava lá ignorância de- mesmo. Ah, Não mas tava aí, porque eu queria. tudo bem, mas entendeu? agora eu no lugar do médico, com a pessoa que tá lá pra salvar vidas, independente do... O cara falou com o juramento dele. É o né? juramento dele. De repente ele vê junto de um cara que o juramento dele é justamente, na concepção dele, é justamente o oposto. Não, mas a gente tem o mesmo Mas juramento. mas ele Tá lá ele pra- não sabia disso. Mas ele não sabia. Enfim. Não, ele não foi tava profissional. pensando nisso, Eu acho que faltou Deixa o cara ser ele profissional. pensar o que Voltando de mais um bloco, aqui uma divisão, pra câmera não dar um pipoco, eu vou ser um pouco mais objetivo aqui, até a parte que eu e o Vini é mais focado, que é a militaria, né? E é muito explícita o lapso de tecnologia, né? São diferença de 30 anos aí, numa carreira pra outra. 87, você entrou quando? 2010. Então, 87 pra 20 10. anos de tecnologia. Prois, você que entrou em 87, como que foi o lapso de trabalhar com a tecnologia dos anos 50 para Não, eu entrei no... O rádio era o mesmo. O rádio Não, era O rádio nunca muda, mano. Mas você vê, não tinha internet, não tinha nada disso. a farda era o verde, O uniforme era o verde ainda. Satin 300. Eu cheguei a usar, pra quem gosta da parte de militaria, ainda era o Satan 300, que chama. Era um brim bem forte. Eu adorava, porque era calça largona, sacona. Ele tinha tratamento químico. Então, quando você lavava uma vez, saía um pó branco e depois você não podia mais usar em caso de operação real. De NBC, Mas a né? gente usava o normal, ele o dia inteiro. Ele era grossão e largo. Então ele tinha, que nem isso aqui, ó, você tinha liberdade de movimento. Eu entrei ainda, cheguei a receber aquela boina dos anos 50 ainda. A maior zona. A maior zona, aquela pizza. E logo que eu entrei na instrução, eu tirei o meu estágio de motorista e dirigi. Cheguei a dirigir o Jeep em 1942. Olha. Surplus americano, né? O Deixado Jeep, pra o França. 42. Pra quem gosta de Jeep, aquele ainda com... Você pegou o P4? Sim, foi receber, mas eu dirigi o Hotchkiss. Hotchkiss é o Jeep americano feito na França, depois da guerra. Tá. Mas eu cheguei a dirigir o 42, aquele que ainda era o starter, era no pé, que não tinha nem chave. Era bem Coisa, simples, era da né? guerra, eu adoro isso. Eu sempre que eu olhava, eu sou do Jeep Clube, cara. Eu olhava lá e falei, puta que pariu, eu tô aqui dirigindo o Jeep em 1942. Eu vibrava. Pra quem é Isso em jipeiro, 87, né? Isso em 87. Eu vibrava, eu adorava, eu tava arrepiado. Eu falei, puta, Tinha muito desses Jeeps, né? muito, era só isso que Era, tinha. não Mas- era que era sobra. pra quem era não que sabe, usava. no Djibouti, Não, na França, é na Castelo. França. Castelo dali. Porque breve, assim, quando acabou a guerra, a França precisava de um carro de ligação. Um carro pequeno, um Jeep, ela não tinha. Então era mais barato ela aproveitar aquele parque de material militar Americano. astronômico que o americano largou lá na guerra, do que planejar um novo.
Só que já estava entrando novas tecnologias, já tinha os rádios de diferente potência, tinha largagem de aerotransportada de material. O Rigger, né? O Dobson. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o jipinho americano, com autorização deles, eles refabricavam as peças e transformaram a parte elétrica dele para poder receber o rádio americano novo, rádio de maior potência, e os ganchos para poder ser lançado de avião, de paraquedas. Então esse aí foi criado o Jeep Hotchkiss. Para quem não conhece, é igualzinho o Jeepinho 42, só quem conhece vê as diferenças sutis. Mas até os anos 70 eles faziam peças. Tanto que a França hoje é uma mina de ouro para quem gosta de Jeep antigo, porque tem um parque de material de reposição do Jeep absurdo. E eu dirigia isso, eu dirigi muito esse Jeepinho 42. Eu tenho mais de 5.000 km de África só com aquele Jeepinho. Não. Olha, eu adorei. Muita mosca e areia, mas né? adorava, acho que as minhas costas até hoje, mas eu não trocaria minha dor nas costas pelos 5.000. Pela experiência. Ah, não, porque dirigi 5.000 quilômetros. E caminhão que tinha? Era o Marmon, eu dirigi o Marmon, tinha o Simca, que é antigão, tudo coisa velha, tudo coisa que não tem mais. Eu entrei em 87. GBC, você chegou a pegar o GBC? Não, acho que não. Não, Nem sei. da Iveco, GBC da Iveco. Acho que é moderno, né? É italiano, né? Mas eu entrei em 87, então você vê, o uniforme era esse. Já vinha nos anos 60. Era Não, material, não era. lembre-se. Eu cheguei a usar o coturno ainda dos anos 50, aquele que Você recebeu, você recebia a cor de couro e você que tinha que pintar de preto. ele era marrom, né? Ele era marrom cor de couro. Cor assim, ó, cor de couro, claro. O estágio comando que eu fiz foi com o Lizard. Como é que chama? O camuflagem Guepard. É o Lizard, é o que deu Lizard. corpo ao Tiger, né? Parecido com o Tiger, sabe o da Indochina? Sim, o É Tiger aquilo. Stripes, né? É ele que Tiger deu Stripes. corpo do Vietnã. Que é uma das fardas mais lindas na minha Aquele lá, concepção. o Lizard é legal. Aquela farda é assustadoramente linda. E bem feita. Eu Muito tenho bem elas feito até o material. hoje, eu acho algo lindo. Então eu adorava aquilo. Então o material que eu tinha era esse. Começou a montar, o FAMAS tinha acabado de entrar, tinha 3 anos que tinha chegado o FAMAS. E até distribuir demora. Eu não cheguei a usar o MAS 36, esses aí eu não cheguei a usar. O PM, qual que era aquela submetralhadora nova? Era que o carregador ia para frente, nem sei o nome, MP49, enfim, aquilo eu não usei, mas ela tinha acabado de ser desmobilizada. Então eu tinha acabado de pegar o FAMAS, né, que falam que FAMAS, pra gente é o FAMAS. A mochila já era o saco. O F2, né? O F2, estava na linha F2. Eles dão designação de F, né? E vão aumentando os números. F1, F2. Então eu tinha esse material antigo ainda. Mas o cinturão ainda, muita gente ainda usava o cinturão americano, cheguei a ver. Eu usei o capacete do modelo 50 ainda, não era o capacete ainda com a... Você usou o M51? O M51 ainda. É enorme, ele parece um M1. Ele parece um M1 diferente. Você recebeu o 78, também o casquete 78? Não, depois mudou, depois foi mudando. Mas você viu essa mudança acontecendo? Mas você vê, a ração que eu usava era a ração dos anos 50 ainda. Em lata. Em lata. Ela permanece em lata. Vinha cigarro. Caporal, e vinha um vidrinho com pinga dentro ainda. Ai, que maravilha. Olha que politicamente incorreto, né, esse negócio hoje, né? Hoje, né, pelo menos. Mas era uma coisa ainda, tinha muito rescaldo da Segunda Guerra. Seria, eu acredito que a mentalidade da guerra em massa, guerra linear, eu acho que... Não, é que a França era pobre, né? a França ainda não era um país que investia tanto em... Não, mas você pegar um americano, por exemplo, ele ficou também com seu fuzil padrão lá há 30 anos, até ele virar o A2, né? Eu sei, mas independente só do mas foi só o fuzil que mudou, né? Porque ele ficou com a pistola lá, que custa uma fortuna pro colecionador hoje. 1911. Não, 1911 não, é as beretas novas. Não, é antes da bereta, a francesa, lá custa uma fortuna pra mais, De repente, já nem lembra mais o nome. Nem lembro mais. Nossa, que pistola horrível. Acho literalmente a pior arma que eu já vi. Mas custa uma fortuna para colecionador. Porque ela foi destruída. Nossa, ela é horrível essa arma. Ela tem um sistema, a trava dela. A trava dela é uma trava que. É uma trava de segurança. Ela era uma alcinha que ficava bem atrás do ferrolho, assim, que você ficava levantado. E assim, você ia fazer saque rápido. Aquele negócio levantava sozinho. Quantas vezes a gente estava fazendo treinamento de saque rápido
e na hora do saque a trava subia sozinha, aí você, né, espetava ali, começava a tirar, aí quando você vê ela tava travada, assim, sabe? Tipo, era a precisão de tiro sei lá, 10 metros você já não conseguia agrupar direito. Horrível. A França começou a mudar, foi com a Armée 2000, né? Exército 2000, que era um projeto de reestruturação do exército francês. Isso foi bem comum em vários países. Então, dentre as muitas mudanças, que era a partir de material. Iam parar de usar conscrito, iam começar, que mudou aquela filosofia de usar gente conscrito, né? Os apelê, né? Tinha que ser tudo por carreira, quer dizer, teve uma mudança profissional. Isso, que foi mudando devagarinho. E isso entrou a parte do material. Uhum. Eu recebia material ali, tudo gravado anos 70, anos 60. Você tinha liberdade de comprar alguma coisa no bolso? Eu sei que o mercado também não existia. Não existia. Que hoje é muito comum, o Globo dá pra explicar muito bem. Esse Ele olha a época de ouro, cara. Eu tinha uma bronca, uma das coisas que me deixava possuído de raiva na Legião, era aquele uniforme que veio depois do Felan, que era aquele colã de bailarina. Aquilo me deixava... Ou F2. Aquilo me deixava possuído aquilo. Eu ficava puto com aquilo. Por que aquele uniforme apertado, você não conseguia se mexer direito? Horrível. Eu falei, isso aí é sabotagem. Uniforme, enfim, era horrível. Mas, como é muito apertado, você viu o cara com bunda de fora, rasgar ele, que eu acho que isso é comum. Mas ela tinha um bom reforço, assim. Ela era forte, mas... O joelhão tudo rasgado. Mas não, era desengonçado, porque ela era aquela farda com... Tinha os 2 bolsos aqui, né? Sim. E aí tinha aquele negócio de sempre estar o bolso aberto, e aí você pegava alguma coisa no bolso e esquecia o zíper aberto, era punido. Então tinha esse negócio dos bolsos, e com colete é horrível, porque não dá acesso, tinha os botões aqui e os bolsos, e aí quando você estava eu fiz Mali, acho que os primeiros 15, 20 dias de Mali foi com F2. De selva ainda. De selva. O CC, gente. E aí era aquilo que já é um tecido grosso de Europa Central, no deserto, já transpirava demais, e ainda com o colete em cima, e aí aquele zíper ficava pegando no peito, né, por causa do peso do colete. 4 dias sem banho. Machuca pra caramba. Então, aí quando veio aquela camisa de combate, né? A combate, você chegou a receber. Nossa, na hora que colocou aquilo assim... Até dormia com o negócio. Dá um alívio. E a calça em si, ela tinha... Aqui tem a bombacha, né? Que a gente coloca, pelo menos na época que você viu no seu POR, em 2001. Até hoje o Brasil usa a bombacha. Ainda usa isso? Aquele elástico? O elástico branquinho. Agora excepcionalmente em 2022, o Brasil introduziu o novo fardamento no laser, mesmo camuflado, com o corte do ACU. Então é um velcro, dispensando o uso de bombacha. Nossa. Só que não tá todo mundo usando ainda. Na farda, no F2, o elástico ele vem embutido na calça. Na calça. Então era o tempo todo aquele negócio, você preso sentava, aqui em cima. Aí ele subia. Escapava do coturno. E aí o você elástico cobria a calça? Tinha que ficar, o Rangers tinha duas fivelas, né? O coturno francês tem 2 fivelas. O elástico tinha que ficar entre uma e outra. Certo. Mas conforme você anda, aquilo... mas então, aí toda hora arrumando, sabe? Toda hora era muito desconfortável. Era muito desconfortável e assim... E gerava punição ainda. Gerava punição porque o negócio daqui não podia estar solto. O zíper não podia estar baixado, o elástico não podia não sei o que lá. Entendeu? E assim, no quartel, beleza, você tá ali trabalhando, você tá no dia a dia, mas quando a gente ia pro campo era uma sofrência. Cara, tanto que a gente tinha na época, a gente tinha a configuração de quartel e em off a gente tinha a configuração de campo. Então quando a gente saía do quartel, ia pra manobra, ia pra exercício, qualquer coisa, saía bonitinho lá, com F2 e tal, tudo alinhadinho. Na hora que entrava no exercício, trocava. Tipo, eu punha um F2 que não tinha o elástico. Você já tinha modificado. Se adaptava. Entendeu? Aí já ficava a calça solta, entendeu? Aí já dava mais conforto, tirava o F2. Agora Continua. Então, então o que a gente fazia? Como era um uniforme muito
não tinha praticidade de manobra, então a gente acabava adaptando, e então a gente tinha essa configuração, e aí quando vinha capitão, quando vinha oficial, a gente dava um miguezinho, entendeu? O capitão meio que não ligava, assim, o pessoal tava com elástico solto, mas tá em campo, quando antes de entrar no quartel, coloca de novo, entendeu? E eu até comprei umas bombachas aqui, e levei para lá, arranquei as das calças, e eu usava, como o exército brasileiro lá usava, fazia aquele esqueminha de enrolar a barra da calça, e usava daquele jeito lá. E assim, como o uniforme não era prático na época, que eu vejo as fotos antigas, eu falo assim, nossa, o uniforme naquela época era melhor do que o uniforme hoje. Pois é. Entendeu? Então, a gente acabava tendo essa duplicidade. Quando, lá para 2014, assim, quando eu estava saindo, que começou a entrar essa nova configuração de Felan, né? Que é o T3, T4, né? E aí deu uma aliviada, sabe? Aí e eles tinham configurações larga, de densidade de tecido também. Calça mais larga. Dependendo da época tem do ano. Tem o short, tem o temperê, que é outro... E vai mudar tudo de novo. Vai mudar tudo de novo. Vai Daqui entrar 2 anos vão trocar toda a camuflagem. Muda. Eles vão mudar para outro padrão. Multicam. É um multicam francesado. Cara, a gente entrou numa discussão uma vez sobre isso, sobre o multicam. Eu sou conservador. Só que aquele negócio em Mali, a gente foi remanejado assim de última hora. Então a gente foi para a operação real, que estava tendo muito contato, estava tendo muita troca de tiro. Então era uma coisa intensa, era real mesmo, só que a gente não tinha material. Então a gente chegou lá com F2, entendeu? Usando colete, aquele negócio todo, indo pro combate no deserto com a farda verde. De selva. Porque a logística foi tão rápida, a movimentação de tropa, porque a logística não acompanhou, entendeu? Depois veio as camisas de combate, veio a farda de deserto, entendeu? Só que aí já tinha passado um mês já de combate, entendeu? Então, aí eu concordo com o negócio do multicam, que não tem mais isso, entendeu? Se o cara, se determinada tropa tá no Gabão e eles foram chamados de última hora para Mali, tá tudo bem. Deserto para selva, para cerrada. Vai funcionar, entendeu? Não precisa trocar, não precisa fazer nada, os caras já estão... É muito gritante, entendeu? Né, a diferença dos uniformes. Agora mudou, assim, pelo que eu vejo da galera nova, assim, mudou, mas eu peguei bem nessa fase do final do F2. Morrendo, né? Nossa, cara, é assim, eu todo dia inteiro me perguntando por quê. Por que o exército ainda usa isso? E o sistema de carga? Você chegou a ver o do tempo do Preuss? Que é do F2, que é a mochete, como é que fala? Aquela pequena mochila de assalto. E a F2 o saque, isso. Você chegou a usar essas vilonas? Eu usei o F2. Pra localizar todo mundo. Tem que explicar. Tudo F2, mano. Não, a gente tinha 2 mochilas quando ia pra uma operação. A gente tinha a mochila de assalto, que a gente chama a mochila pequena. Ela era concebida para quê? Para pôr 2 cantis, um de cada lado, e atrás você encaixava direitinho ração. Sabia disso? Você põe uma ração, ela era a pochete, ela é quadradinha, não é? Ela era feita para pôr uma ração. Então você põe uma ração e 2 cantis. E dentro você poria o material eventualmente que eles exigiriam, que é uma roupa de troca, ou munição e comida. E aí você fechava aquela lingueta, lembra? E por cima você ainda tinha a maneira de pôr um fio de camuflagem, e por baixo, aqueles coisas estranhas que ninguém nunca entendeu, que aquilo era para pôr os 3 pauzinhos da barraca e metade da barraca. É para isso que ela foi feita, e ninguém usava. Então era essa mochila, é a mochila que a gente tinha no quarto, acho que na tua época também era isso, tinha aquela mochila ali. E a mochila maior, que era a mochila que você não levava. Ela de 90 litros. Ela ficava na base, para ficar na retaguarda, onde você tinha roupa de troca, você tinha teu abrigo, a roupa para descansar, tinha um tênis, tinha um material, tinha um saco de dormir, tinha tudo isso. Então a gente sempre tinha esses 2 sacos, essas 2 mochilas, a gente chama saco, mochila, né? Tinha as 2 mochilas, que a o saco é fã, que a gente chamava, o saco F1, que é o grande, e essa mochila de assalto.
Eu não sei como é que foi depois da tua época, mas pra gente era sempre assim, a gente tinha os dois prontos em cima do armário. Sim. Não, a gente tem a mochila, que na instrução era F2. Sim. Lona, né? Lona com a inferior de borracha. Sem né? saco do lado de fora, sem nada do lado de fora. Não, tinha armação de ferro. Tinha uma armação do lado Ela de tem ferro. um costado emborrachado com um Que fica fazendo barulho, você vai andando, fica mec. Você vai andando aquilo 30 km. 40 pessoas correndo. E tinha essa mochila, só que quando eu fui pra promo no rap, o instrutor da promo chegou e falou assim: essa mochila você pode jogar fora. Aqui a gente usa coisa pessoal. Aí eu comprava. Em private purchase. Aí eu comprei aquela. Tem um outro vídeo aí nosso que fala tudo de equipamento e tal. Aí vocês acessam aí o vídeo deles aí de equipamento que mostra a mochila. Que foi com você, inclusive, o seu É. equipamento, pô. Que aí tem a mochila que eu usava. Só que a Musette, que é a mochila menor, que é essa que você tá falando, Mochila de assalto. que é a mochila de assalto, em Castel a gente recebe uma quadradinha, era uma quadradinha assim, horrível, assim. Desconfortável. Ruim. Que, assim, foi outra coisa que quando eu cheguei na promo, o chefe da promo falou assim, mano, isso daqui esquece. Aí era aquela camelback bonitona, que é Do bolso. só que é do bolso, 200, 300 euros. Você comprava. Ó, o pessoal Comprava fala do que é surplus, veio da Legião, o cara comprou do bolso. Do bolso. Mas assim, não tem melhor. Não, são Não muito tem boas. A melhor. BFM, Mother Lord, né? Não tem Todas melhor. são- Camelback, todas são aquela boas. mochilinha da Camelback é sensacional. Agora, Aí eu olha, usava isso aí. você quer uma linha do tempo, assim, breve, do que acontecia com o equipamento, né? A França sempre foi um país que não gastava, enfim, até a Primeira e Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, ela usava todo o material da Primeira. Excepcional. É só material da Primeira. Ela começou a guerra lá com roupa azul. Trocaram. O Adrian, Aquele 1918. Adriano lá, o capacete que semelhante ao da Revolução de 32. Foi isso aí a Segunda Guerra inteira. Quando acabou a Segunda Guerra, a França foi o quê? Se meter nas guerras de descolonização no Oriente Médio e Norte da África. Então foi dos anos 40 até os anos 60. 45 até 54 na Indochina. Quando acabou a Indochina, ele se meteu quase que imediatamente onde? No Norte da África. Então foram quase 20 anos de descolonização. Quando a França se meteu na descolonização da Indochina, o que aconteceu? Os primeiros combates eram por quê? Era por causa da tentativa da China de invadir o norte da Indochina, ou seja, a expansão comunista. A França, quando ela foi lá, ela chegou para o amigo inglês e americano e falou: e aí, vocês não vão me ajudar? Por favor. O inglês falou: não tenho problema. Não Dá-lhe tem problema. equipamento. E o americano também é negativo, não vou entrar em outro. Mas a gente pode ajudar com equipamento. Tipo Ucrânia agora. Então, se você olhar a época do soldado francês na Indochina, dos anos 40 e 50, você vai olhar aquela panache, aquela mistureba. Você vai falar: o que é? Peraí, eu conheço aquele capacete, é um M1 Até americano. o cover, né? Vinha a bolinha dos marines. O legionário escrito SMC, Exato. mas a Sobra calça inglesa dos comandos e tá com uma MP40. Era isso. A França não tinha condição no pós-guerra porque ela estava acabada. Então o que ela fez? Ela não teve ajuda de pessoal, mas ela teve ajuda de equipamento. O americano esvaziou os estoques dele, entregando tudo para o francês. que é muito cara a logística de voltar o material também. Sem dúvida, mas ele muito deu caro. ainda, mas do SMC, dos Mariners. Foi E nem sobra. teve no solo de Paris, não teve. Os Mariners não tiveram em Paris. Quem Não. teve lá foram os americanos. Todo mundo sabe da história. Mas o legionário na Indochina e o francês na Indochina, ele tinha o quê? Material dos Mariners. Quer dizer, o americano... Logística da base do Japão, pra quem entendeu. Ele já manda pra desovou lá. tudo aquilo. Então, essa época, o francês era uma mistureba. É uma mistura incrível de material inglês, de material americano e um pouco do francês. Alemão também, E né? alemão, eu adoro. Ainda mais que o soldado, a maioria era alemão. Mais de 10 mil alemães. Familiarizado, né? Familiarizaram com tudo aquilo. É uma época que eu, particularmente, sou fascinado. É a época de uniforme da Indochina. Tem muita coisa, cara. Eu adoro isso. Porque eu acho incrível essa época. É uma mistureba.
Quando acabou a Indochina, eles foram o quê? Para Norte da África. o norte da África, que acabou nos anos 60, quase 70. Que era a época que a França já estava usando O Lizard. o Lizard, que era Lizard. aquela farda dos paraquedistas lá famosa. Que por acaso, na época do Putsch da Argélia, né? Argélia. Tá Foi querendo quando a lembrar. França largou a Argélia, teve o Putsch da Argélia, que não dá para explicar aqui, mas enfim, era uma tentativa de golpe que teve, que a Legião estava metida nisso até o pescoço. Então o que eles fizeram? Dissolveram um dos regimentos da Legião, todo mundo foi preso, o BEP. Aliás, assim, Foi em 62, tentaram matar o Charles de Gaulle. Eles tinham um plano para saltar em Paris e tomar Paris de assalto, olha isso. Dá pra procurar no Google, tem a capa, a primeira página do jornal, acho que é o Le Monde, de 1962, falando disso, do possível salto da Legião em Paris. Nossa, a galera assustada. Prenderam todos. E inclusive até hoje, que eles mandaram um atirador de elite para matar o de Gaulle. E quando eu fiz o curso de atirador de elite, o meu chefe de seção falou: vocês vão ter a partir de hoje um dossiê na Interpol, porque depois desse atentado, todo atirador de elite formado no rap já ganha de graça um dossiê, cadastro na Interpol. Que legal, cara. Então, essa é a linha do tempo. Aí quando eles saíram, entraram na Argélia, a França já estava adotando o pessoal o quê? O uniforme do Lizard, né? Aquela camuflagem que eu acho maravilhosa. Já tinha o próprio capacete deles, já tinha o equipamento próprio. Então, você vê, se olhar na época da Argélia, do norte da África ali, você não vai ver material americano, nem inglês. O francês já estava uniformizado. Produção própria. Produção, texto, armamento, era tudo francês. Isso aí durou até... Esse camuflado durou até quando? Até o golpe da Argélia. E logo em seguida, não é nada oficial, é oficioso isso, que logo depois quando o de Gaulle acabou com o Putsch, né, com a tentativa de golpe, uma das coisas foi dissolver esse regimento paraquedista da Legião. A outra mandou para a ilha. Pra ficar isolado. A partir dali, os oficiais seriam muito mais filtrados, né, não ia pôr qualquer um para ser oficial da Legião. E entrou a rotatividade de 2 anos no comando, para o oficial não criar afinidade com tropa. E tirou... Cada 2 anos... Não criar esse contato, humanizar, né? Porque senão a tropa fica mais fiel ao oficial do que a própria instituição. Aí fudeu. E aí dá por golpe, né? Dá motim. E por último o uniforme, que é entrar com o uniforme verde. Falou, vamos tirar esse camuflado que foi traumatizante nessa época. Esse período, né? Então foi esse período que é o que eu estou lendo. Se alguém tiver uma outra ideia, é o que eu li nas revistas e em vídeos. A linha do tempo é essa, entende? Então, dos anos 60 depois até os anos 80, era só verde. Uniforme verde. Você pegou o uniforme verde, mas você ainda pegou tudo o resquício. Eu peguei o F-FAN lá, que era o F-FAN, que era o grandão, a Satan 200, eu usei. Quando eu entrei, eu recebi novinho, que é o sacão ainda, largão. Mas depois passou para o F1, mas o estágio comando eu usei o Lizard. Você não recebeu o Daguet? Nunca vi. O Daguet? Não. Quando eu saí da Legião, estava começando aquele uniforme novo de parada, enfim, mudou todo o estilo de uniforme, mudou a cor, não se... Era um cinza mais escuro, né? Era. Eu usava aquela jaquetinha americana ainda, retalhada, sabe? Que é a jaqueta americana. Sei, o tipo white, né? Eu trouxe ela. O paletó, ele era meio amarronzado, né? Isso mesmo, era aquela que eu tinha. Eu trouxe comigo, aquele paletó. O meu é cinza, ele é cinza claro. Não, e não tinha nada. Voltando um pouco de combate, você chegou a ver o Daguet em base? Ou ele era um uniforme só de missão pra África? Você via alguém correndo na base? Que normalmente é proibido. No americano, não tinha. No americano era muito... Se alguém estivesse correndo com um uniforme no Vietnã, o Jungle Fatigue, era pra estar indo pro Vietnã. Senão tomava punição. Tinha que usar o Garrison. E pro Iraque, mesma coisa. Você não vai ficar andando com a farda de deserto dentro do quartel. O que eu ouvi da farda só daqui é que como ela foi feita em toque de caixa, pra mandar pro Golfo. Foi o primeiro uniforme em escala camuflado. Muito pouca coisa. A coisa foi feita tipo do dia pra noite, essa porra. Que deram Foi correndo. Então depois não tinha disponível. Mesmo eles foram de verde ainda no final. Quando eles voltaram pro quartel mesmo lá, usava muito pouco. Porque não tinha disponível. Você
vestir todo Foi mundo, porque depois você não de ganha 2000, uma cara. farda, né? Depois que eu saí em 92, 93, começou a entrar a mesma farda, só que com a camuflagem europeia. É, o 93. Daí foi chegou começando a a ser. mudar, depois mudou um pouco a farda, já no seu nome, até entrar nas que você usou lá, que são o Felan. Ele pegou Felã. o Felã. Quando entrou a Os linha reforços Felã, ainda, é né? maravilhosa, que é um fardamento de top E- de linha. E o Rangers de Duas Fivelas, eterno. Agora, né? agora ele só pra guarda. Ele e o Cap Blanc É são o os eterno, patrimônios, né? Eu imagino, né? O mastigador de dedo, de unha. Quantas unhas você perdeu pra ele? Eu perdi uma unha. Uma. Você perdeu quantas unhas pra ele? Eu perdi uma Não unha. sei, mas eu peguei muita micose com ele. Com ele? É, aquele couro lá, imagina. De não tirar, ficar. Mas sei assim, lá, ó, eu dia vinha, com ele, eu vinha de micose, férias. Teve um dia que eu vim de férias, eu fui pra praia no verão, andando descalço no asfalto quente. Normal, assim, o pé, cara, meu pé tava assim, Parecia um pé parecia de um corvo. casco, mano. Pé de índio. Assim, mas é sofrido, cara. E usando o Ranger, cara. Cara, Você não tinha nenhum macete na época? Que macete, cara. É um negócio... Pegar pedaço um de tamanho couro. maior? Não, tamanho maior, beleza. Mas assim, o problema é que era o Rangers... Quando você pegava ele, você podia pedir um por ano, né? Assim, Nossa quando senhora. ele chegava, assim que você colocava, era tipo quase uma tala de mobilização de pé quebrado. Né? Assim, você podia estar com o pé quebrado, você não mexia. Que ia funcionar. Tanto que a gente tem o Rangers Parade, né? Que você usa em solenidades, né? Que o negócio não tem uma ruguinha, assim, é perfeito. E o do dia a dia. Tem a trinca, né? Não, ele não tem o vinco do couro. Não fica dobrando o pé. Ele é assim, você anda parecendo um robô. Soldadinho. Pato, né? E aí o do dia a dia, mas assim, pra ele chegar no nível que se amaciava, assim, demorava um mês e pouco. Então, assim, eu lembro da época de você olha pro teu Rangers e já tá ficando velho, aí a sola começava a furar, e aí começava a entrar pedrinha na sola. Já tinha que trocar. Aí já tinha que trocar. Mas assim, você fala, puta, mano, tem que trocar. Aí você já sabe que você vai sofrer um mês e meio com um novo. Entendeu? Vocês mandavam ressolar ele? Porque o couro Não, dificilmente não. acabava, né? Não. Não valia a pena. Não, mas não Isso é pode, coisa de depois- oficial, mandar Depois ressolar. eu lembro que tinha algo no regulamento que tem uma medida da tua sola, do talão aqui de trás. Dependendo da medida, você tinha que trocar, independente do que acontecer. Mas demorava um tempão. Demorava. Menos no curso de cabo, que em 60 dias eu troquei tudo. Não, você usava Acabou facilmente. com todo o meu uniforme. Em 60 dias eu tive que trocar o coturno. Jogar ele fora. Jogar fora. Eu É que usei- molha, seca, sai Não, é que ele derrete. gastou. Você anda, você Muito. gasta. Você gasta e anda e em Castel. Esse recurso. Eu tenho até Joelho. hoje meu menisco aqui pra falar isso. O grande dia da minha vida em Calvi, que mudou minha vida, foi o dia que eu comprei uma palmilha. Cara, eu fui dali pra igreja, eu fui agradecer, eu falei, meu Deus, minha vida mudou. Ele Mas não assim, tem não- palmilha, Não tinha, é eu uma não tinha placa de dinheiro, eu couro. nem sabia. Um dia eu fui lá numa lojinha, lá que tem Calvi, ali uma lojinha de esporte lá, eu tava de carro lá, que eu era motorista, parei e eu falei, uma palmilha. Que é isso? Nossa. Comprei. Cara, eu ria, cara. Eu punha aquilo no Ranger lá, meu, era outra vida. Sabe o negócio de Castel? No rap, por exemplo, quando a gente faz missão não, exercício, as coisas, é sempre no mato, é sempre no aberto ali, no terreno aberto. Então você está sempre indo na terra. Agora, em Castel, eles fazem as trilhas, os exercícios que fazem, eles têm a mania de andar muito em estrada. Ai, quebra. E é asfalto, entendeu? Então, assim, uma que o teu joelho vai pro saco, a sola do teu pé estoura muito mais fácil por causa do impacto com o asfalto. E, assim, eu também, no curso de cabo, 8 semanas, Jogou fora. joguei fora, mano. Eu não te Joguei mostrei fora. o meu cantil? Tudo Você carcomido. não viu aquele cantil? Não trouxe cantil com a cobertura? Sim, tem, com o seu nome embaixo. É. Aquilo eu guardei, eu vou enquadrar. Tem que Hã? quadrar um cantil. Quando Tudo eu funhanhado. terminei o curso de cabo. A cobertura do cantil. Você nunca viu? Não. Carcomido, não, ele tá... A questão do equipamento, né? O armamento você chegou a pegar. Você tinha a NFAM, Qual o fuzil de a precisão? metralhadora. Sim, a FEMA.
e a FF2. Era FF2 tinha. Cara. Era só isso. Acho que de armamento foi o que a gente coincidiu do seu tempo com o meu tempo. E mas eu estava saindo, tempo, né, eu estava saindo, eles receberam o Barrett, a Minimi tinha acabado de chegar, estava em teste ainda com a gente, e a MP5. Estavam chegando assim, tinha algumas naqueles scraps que estavam usando. O CRAP é o antigo GCP. É o GCP, o grupamento de comandos. Então, CRAP em inglês é merda. Isso que eu achei estranho, crapping. Mas não tinha. Então o que a França mudou a cabeça dela, falando, peraí, vamos levar em conta aquele cara que está usando isso, porque antes não levava em conta. Vamos levar em conta a performance dele quando ele tem um equipamento melhor. Então vamos pensar um pouco o quê? No uniforme, no equipamento, que vai desde da cueca, a meia, passando pelo sapato, obviamente o sapato, as mochilas, isso tem que estar de acordo. Por quê? Porque a performance do soldado muda radicalmente quando ele está bem equipado. Confortavelmente. Quando ele tem material... Dorme um pouquinho melhor, porque quando ele tem material de Gore-Tex, material sintético, que é mais leve. Quando ele tem roupa de primeira pele, aquelas roupas levinhas. É o sistema do CWCS, 7 camadas. Então, coisas que eles foram assimilando devagarinho. Hoje eu olho meus colegas, eu peço ali no pessoal do grupo, me manda uma foto dos equipamentos, que eu adoro. O cara manda umas coisas, eu falo, cara, isso é ficção científica. Ficção científica. E ainda para quem serve, às vezes não é o suficiente. Quando eu cheguei lá, tudo bem, olha, outra coisa de comparação. Quando eu entrei em Djibouti, eu só usei short, 2 anos. Jesus do céu, esse short, cara. Aquele shortinho gay dele. Não precisa falar desse short. O shorts? É o shortinho gay, aquele shortinho que eu me sentia num filme pornô gay o tempo todo, mano. Porque era um shortinho que vinha assim, cara, 1/3 da coxa. Aquilo. E aí você usava com o coturno e com a meia. E com a regatinha. Com a regata, né? Ou tem o gaô, aquela que era furada. O gaô, que é o furadinho. Assim, acho com que bolso pra guardar a garrafa foi de água. Um dos momentos de quebra de moral, assim, máxima da minha vida. Você é obrigado a usar. Foi quando... Não, tem uma versão pior. Tem uma versão de passeio. Você já chegou a usar? Não. Que é a roupa, não, a camisa de passeio. Isso eu tenho. A camisa de passeio com o fular, sim, com toda a... E short e sapato. Cap, calma lá. Vamos começar de cima pra baixo. Cap blanc. Aí vem a camisa, que é parecida com a camisa do Exército Brasileiro, né? Aquela camisa com os vincos, com todos os brevês, até aí tudo bem. Fivela douradinha e tal. Paquitão. Shortinho, 1/3 da coxa. Meia cinza clara, que vem até a canela. A lá escoteira e sapato preto. Meia branca e sapato preto. Assim, a gente teve que sair. A gente teve um quartier livre que a gente saiu desse jeito. Parecia um escoteiro. Assim, eu tava assim. Eis. A versão camuflada. Depois a gente põe a foto que ele tá mostrando aqui na edição. A versão camuflada até vai, porque você tá dentro do quartel, tá todo mundo igual, é isso e acabou. Mas, cara, a versão de sair na rua vestido desse jeito. E pra chavecar as meninas lá, dava ou não? O que você vai falar quando você tá usando um shortinho de... mas olha, aí, a coisa rolava. Aí você lá com o copo de Jack Daniels na mão com as tuas coxas brancas. Mas isso aí é da época. Não, e o resto e uma meia até a canela com sapato. Uma meia branca. A cara e o braço queimado, cara, nossa. E a gente tava falando sobre os equipamentos, né? E sobre essa particularidade agora de uma era mais moderna, mais recente, mais próxima, pelo menos com uma do Globo, com a revista da Avon, se permite dizer. A revista da Avon. Mas a revista da Avon encaixa num negócio... Explica o que é a revista da Avon. A revista da Avon entende. É uns catálogos militares que a gente tinha. Cadê? Você tava por aí? A gente tava com ele na mão. Aqui, ó. Aí, ó. Era meu esse aqui, ó. Que é esse daqui, que eram os catálogos de equipamento militar. Hoje com a internet não tem mais, tá tudo online. Sim, hoje é tudo online, mas antigamente vinha isso daqui. E isso aqui ficava na mesa, aí você ficava olhando, eu vou comprar tal coisa, comprar essa mochila, comprar isso e aquilo. Pedia por telefone ou pela internet e aí chegava no quartel.
Mas isso daqui a gente fazia em tempo livre, porque esses catálogos a gente tinha em todo lugar. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar com você, Preus. Eu acho que tem muita diferença do meu tempo com o seu em relação ao tempo livre do Legionário. Quando acabava o expediente, eu vou falar da minha época, e eu sempre ficava vendo essa situação e imaginando como que era antes. Porque quando eu estava lá, já todo mundo tinha computador, então a visão que você via, que eu acho que deve ser muito diferente para você. Fechava no seu mundo da imagina você entrando no quarto do Legionário, que são geralmente 5 camas, né, e mais o cabo ali, e tá todo mundo, imagina um final de semana, que não tem exercício, não tem nada, tá todo mundo livre, assim, um final de semana livre. Então você entra no quarto, na minha época era assim, era cada um em cima da sua cama com o computador no colo. Já notebook, já. Notebookzinho. Um jogando alguma coisa, o outro geralmente vendo filme, e aí a gente ficava trocando HD, um com o outro, me passa tal filme, me passa isso, passa aquilo. Não tinha internet rápida, então não tinha como a gente ficar vendo YouTube, então era... Tinha Wi-Fi lá? Vocês não tinha Wi-Fi. Tinha que estar tudo na memória, gravado. Eu, quando vinha de férias, eu baixava um monte de filme, um monte de coisa, levava o HD carregado, os torrent, e aí passava pra galera, pegava o HD dos caras que tava lá e tal. E aí eu fico pensando assim, cara, e antes de ter computador, o que esses caras faziam no tempo livre? O que vocês faziam? Bom, primeiro, na minha época, só terminando a parte do material, não existia Gore-Tex. Não tinha. Não tinha saco de dormir. Saco de dormir era o que eles davam. Eu nunca dormi dentro de uma barraca. Não tinha. Dormia no tempo. No tempo. Eu me enrolava com a lona. Com a lona. Tinha aquelas barracas grandonas, não tinha? Só quando era em coletividade. Mas quando ia a companhia inteira. Mas fora isso, a individual nunca vi isso. Não, individual também não vi. Nunca vi isso. Não tinha, o nosso fogareiro era aquele simplesinho, quer dizer, era um negócio muito mais rústico. Ninguém tinha faca, a gente tinha uma faquinha muito vagaba, enfim, era algo muito mais rústico, muito mais simples, entre aspas. Você não tinha quase nada. Uniforme você não tinha direito de comprar nada, não tinha? Não, porque não tinha. Eu te falei, quando eu comprei uma palmilha, a minha vida mudou. Porque antes não tinha. Então, da mesma maneira, não tinha esse material de internet. Quando eu estava em Djibouti, na África, o tempo livre, todo mundo corria para onde? Pro foyer, que é a cantina. A cantina você comprava de frango assado a cilindro de mergulho. Assado. Comprava tudo, tinha tudo lá dentro que você queria, para não precisar sair para a cidade. Então você tinha tudo aquilo, tinha um cinema ao ar livre. Que ainda tinha quando eu fui. Então, que era a grande alegria nossa. Tinha. Eu ia lá, comprava um monte de comida lá, um docinho, um refrigerante e ficava lá assistindo um filme ao ar livre. E no fundo do quartel tinha o BMC, né, que é o Puff. Aí se vocês quiserem a gente começa a falar. Mas deixa eu terminar, que era o bordel militar de campanha, né? Eu tinha lá dentro do quartel. Era formal. Era formal. Regulamentar. Ele era administrado pelo regimento. Que fique claro isso. Então era isso. Era da instituição ou mesmo. Ia para a cidade. Mas era tudo feito, essa coisa, de maneira a manter o legionário no momento de descanso dele dentro do quartel. Não tirar o cara de lá. Porque ele sabe que na cidade dá M. Porque o cara vai manguaçar, ele vai arrumar treta, ele vai arrumar briga. O pessoal de lá sabe que o cara, quando sai no fim de semana, ele tem dinheiro. Bêbado, então tinha... Golpista, isso. Golpista não, golpista de faca. Tinha legionário toda hora machucado, tomava cacete para roubar o dinheiro. Então eles evitavam, queriam mantê-lo no quartel. Era o nosso guardado. Então era isso, tinha uma maior interação. Realmente, a gente estava sempre junto, sempre conversando. Mas no dia a dia eu não saía muito do quartel. Eu não era esse de deu 10 minutos pro uniforme e saía para a cidade. Nunca foi assim. Eu saía uma vez por mês. Jantava, comia bem, voltava pro quartel, comprava uma fita cassete para ouvir música. E às vezes um BD, alguma coisa, uma banda desenhei.
BD quadrinhos. É, história em quadrinhos. História em quadrinhos. Mas a história da Legião, o que é? É justamente o cara que está lá, ou ele está lá para esquecer ou está lá para ser esquecido, né? A maioria se enquadra num desses dois, né? Então, muitas vezes, eles têm que ser o quê? Enquadrados naquele molde Legião. Como é que se enquadra aquela pessoa naquele molde? Com atividade intensa, constante e, como eu já falei, intensa e constante. Então, o que é? De segunda a sexta, se não tiver manobra em situação normal, de segunda a sexta, das 5h30 da manhã ou antes, até o pôr do sol. O cara tá o quê? Naquela paulada. Corre. Ele levanta, arruma. Ele não mexe na cama. É. Se arruma a tua cama, você vai ver ela de noite, se tiver sorte. Então você não para. Só uma desculpa aqui. Ih, Às vezes acontece. Tudo bem. Bota aquela ceninha em preto e branco. Preto e branco. Tem Então- criança, deixa eu ver aqui rapidinho. O cara ele não para, Gomes. É o tempo inteiro de atividade constante. Tanto que eles falam, soldado sem fazer nada é oficina do diabo, né? Começa a fazer merda. Então o que é? Então a gente estava constantemente em serviço com alguma coisa, fazendo algo. Agora, reza os livros da Legião, que eu li tudo, que era a época do cafar, né? Quando o legionário ele tem um momento de repouso dele, um momento de descanso. Ele, de repente, ele está o dia inteiro a 200 por hora, de repente ele para e ele fala, ó, você tem o resto 2 dias aí de descanso, você fica no quartel, o que a maioria vai fazer? Bebe, vai com amigo. Lá é permitido beber dentro do quartel, então ele bebia. Quando bebe, o que acontece? Começa a lembrar. Olha pro teto e fica lembrando. Já dá Ou bem, ele fica o cara pé da vai vida, ficar porque mal, a mulher, problema de coração, sentimental, Tomou ou fica, chifre. o chifre, ou perdeu a família, acidente, Gente. perdeu a família inteira. Às vezes morre familiar, você não pode sair. Exatamente. Não, eu tinha um Acaba perdendo amigo, o pai, né, mano? por exemplo, eu tive Imagina. um colega que ele me contou um dia, ele me falando, eu estava dirigindo com a minha mulher e meu filho tudo no carro, teve um acidente, quando eu acordei, só eu estava vivo. Tinha emprego e tudo. Por isso que ele quer esquecer. Ele falou, olha, faltou pouco, cara. Ele falou, então eu vim na Legião para esquecer. Ótimo, 24 horas por dia ininterrupta de atividade, você acaba esquecendo. Grito, né? Você lembra que eu falei? Chega uma hora que eu não vou, Brasil, né? Agora imagine o momento que você tinha livre. O cara tomava uma, puta, de repente vem A retranca, né? Então o cara entrava em parafuso. Aí o que ele fazia? Alto índice de suicídio. Que tem até hoje, não sei Dentro hoje. da Legião. Muito. Tem. Alto índice do suicídio. Neguinho pra cacete. Mas se matando. é incidente com arma de fogo, Não, eu lembro de gente que se enforcava com saco triste, cara. de coisas, se matava no banheiro. Na tem guarda. tudo. Na guarda, Nossa. sempre tinha. Então, Sim. é um índice, porque eles sabem que o cara tá ali para esquecer ou ser esquecido. Alguns, inxalá, tá nem aí, o cara não tinha problema, mas muitos tinham isso. Tem muito alcoólatra lá também, né? O índice de alcoolismo é altíssimo. Por isso que eu acho que o que vendem mais lá é a cerveja sem álcool. Com baixíssimo teor de álcool, baixíssimo, que é aquela Kronenbier, né, que tem muito pouco. Tá ali, o cara enche a lata. Porque eles bebem demais, né? É. Mas respondendo a sua pergunta, eu gostava muito de ficar ouvindo música. Eu ouvia música ali, não usava a internet porque nem existia, talvez eu usasse, sem dúvida. Mas eu acho que a gente interagia mais. Eu ia visitar meu colega na outra companhia, a gente juntava, era aquele momento livre, tem 3 brasileiros, pô, vamos juntar, fazer um rancho ali. Aí comprava macarrão, comprava ovo, queijo, cacete, cada um ia lá no quarto de um. E eu nessa época já era antigo, eu tinha um quarto melhor, eu ficava na parte da saída do tênis ali, sabe? Eu tinha um quarto pra mim. Que luxo. Que luxo. Então eu fazia comida pra mim ali, fazia o macarrão. Então era o dia que os outros brasileiros iam lá. Eles fugindo da segunda companhia, imagina? O cara ia lá, ele ficava escondido no meu quarto, tinha alguns momentos. Então tinha uma interação maior, ficava entre nós, ficava entre amigos. Então era essa o momento de recarregar a bateria. Mas historicamente o cafar, né, que cafar a tradução literária é barata. Mas era o momento que o legionário volta um pouco para o passado dele e muitas vezes entra em parafuso. Volta pra si com o tempo que ele E tem. é né? nesse momento que aquele algoz do sargento ou do cabo que te atazanou a semana inteira, é aquele momento que ele vem para quê? Para te estender a mão e ver como é que você tá.
Isso é legião. Um viés Ele da sabe, Europa, né? o cara, você acaba aprendendo que aquele cara que te exige pra caramba o dia inteiro, ele tá te exigindo por quê? Porque é a guerra. Porque a preparação pra guerra é algo constante. E não é fácil. Então ele tá ali te preparando mentalmente, profissionalmente, fisicamente, o quê? Porque ele sabe que a legião é feita pra guerra. É a razão máter, é a razão única da legião, o que é? Entrar em combate. Então o treinamento é feito para isso. Então o sargento, o oficial, aquele que está te treinando, ele sabe que ele te aperta. No fim de semana, quando ele desaperta, ele tem que estar lá para estender a mão. E você acaba entendendo isso e aprendendo que aquele cara que vai te atazanar na segunda-feira de manhã é aquele cara que vai vir para ver se você está bem e vai te chamar às vezes para beber, para conversar e vamos bater um papo. É aquele irmão, aquele colega que vai te estender a mão. Sabe o que é isso? Legio Pátria Nostra. Irmandade. A legião é a nossa pátria. A legião é a nossa família. Acho que é isso. Não sei se te respondeu. Não, mas aí quando eu entrei na Legião, em algum momento fiquei sabendo desses bordéis que tinham na... De fato, dá uma curiosidade, Não, né? assim, eu não sabia, eu quando entrei na Legião, genuinamente eu não sabia nada disso. E em algum momento ali, alguém falou assim, não, antigamente aqui, todos os quartéis, não só da Legião, mas do Exército Francês inteiro, tinha bordel dentro do quartel. Isso me pegou assim, não pelo fato do bordel em si, mas, cara, é algo tão alienígena, assim, eu tenho... a nossa cultura, exato, eu tendo servido no Exército Brasileiro aqui, isso é impossível. Mas imagina álcool no quartel do Exército, você é enforcado. Exato, e na Legião tem bar, cada companhia tem um bar, e antigamente, acho que até 1995, tinha os bordéis institucionalizados dentro da Legião. Eu fiquei tão interessado por esse assunto. Mas é um TCC sobre não, isso. Tem um livro chamado O Soldado e a Prostituta, escrito por um coronel francês. O Soldado e a Prostituta, a história de um casal inseparável. É o nome. E ele fala de toda a história da prostituição institucionalizada no exército francês. Ele conta desde a época das colônias, desde 1800, onde nasceu, a relação começou até com os oficiais, com as moças locais da África, até casamentos, tinham uns casamentos e tudo mais. E aí foi evoluindo para esses bordéis. E aí, assim, e uma das coisas que eu perguntava quando tinha Camerone no quartel, que vinham os veteranos, e vinha o cara que serviu em 1950, uns velhinhos lá com a boina e tal, eu sempre perguntava, eu falei assim, como, mas não das prostitutas em si, mas assim, como que era? Porque assim, eu não conseguia, eu queria saber como que encaixava, eu sabia... Você não chegou até, não era da tua época? Não, o último que teve, acho que foi o da Guiana, foi o último que fechou, se eu não me engano, em 95. Acho que foi do Djibouti. Não sei, eu posso estar errado. Foi em 95, mais ou menos. Então, assim, eu queria saber, tanto que teve um dia que eu descobri onde que era no rap, que era perto da zona de Salto, ali na zona Technique, ali. E hoje o prédio está abandonado lá. E eu fui lá, teve um dia que eu consegui, eu tava fora do negócio, eu tava meio que solto. Eu falei, deixa eu aproveitar, deixa eu ver onde que era aqui o negócio. E eu fui, tirei foto, assim, tá abandonado, é uma casa abandonada. Não era ajeitado? Era meio porgueiro? Como era? Não, era tipo uma casa, é um prédio abandonado hoje. Certo. Eu não sei se hoje eles fizeram alguma coisa ali, mas até então, onde eu tava, era completamente abandonado. E eu falava assim, perguntava pros veteranos, como que era? Como é que é esse negócio de ter mulher, de ter prostituta dentro do quartel? São mulheres que trabalham. Tá bom, por isso trabalho. Tem que adequar a linguagem do YouTube. Tá. São meninas que trabalham. Meninas que trabalham. Friendly, né? Bota aí. Monetiza. Bota aí no... Monetiza, é pior que vai mesmo. Então, assim, isso me pegava, me fascinava, assim, esse negócio, porque era muito estranho. E os caras falavam, eles pegavam o soldo, né? Você recebia o soldo no cap, eu né? passei por isso. Você recebia o soldo no eu cap. conto. E aí
o que eles me falavam a gente recebia o soldo no cap, que era assim, batia na porta, entrava. Comigo era depositado diretamente na conta. A gente recebia em Djibouti, tinha, era no fundo do quartel. Cap? Era no fundo do quartel, tinha a forma de um hangar, o local. Então, quando terminava o expediente, eu não lembro os horários, obviamente não lembro, se você tivesse a liberdade de tempo e pudesse, você ia para lá. Lá tinha a área de... era um bar, música, com o Globinho, a televisão... Aquelas luzes de Natal, bem roxo. A televisão com VHF ali, bem com filmes de acordo com o ambiente. Certo. Estimulando. E o bar. O bar vendia bebida à vontade, amendoinzinho. Dentro de um quartel. Dentro do quartel. Isso me fascinava. Não, mas ia todo mundo lá. Ia todo mundo. Os oficiais iam lá. Os oficiais. Todo mundo. E o cabo-chefe, na época, era um brasileiro. Tinha que ter brasileiro, né? Era o dono, era o macro ali, né? Era o chefe do barraco. Você entrava lá, não havia necessidade nenhuma, comprometimento nenhum de você fazer nada com ninguém. A gente ia lá para uma área de descanso, que nem está fazendo agora. Então, muitas vezes, a gente ia lá, cada um levava um engradado de 2 dúzias de bebida, de Heineken, cada um levava um engradado, não é que você leva um. Então cada um levava um engradado e ficava lá no bate-boca, conversando. Quando terminava a noite, a gente fazia uma pirâmide assim de bebida. Coisa mais linda. E ia todo mundo dormir. Agora, se você tivesse interesse numa das meninas que ficavam sentadas lá, tudo com luz indireta, bem inferninho mesmo. Você podia muito bem chamar as meninas para conversar. Muito bom. Podia chamar para conversar ali com a gente, bater papo, nada. Ou simplesmente você chegava para ela e falava: e aí, tudo bem? Ela, tudo bem. Qual que é o seu número? Número 5. Tudo bem. Aí você chegava pro barman, que normalmente era o responsável das meninas e do bar. Militar. Era um legionário. Legionário. Na minha época era o Ribeiro. Isso pra mim é completamente novo. Era o Ribeiro. Era um mineiro faixa preta de karatê, dedurei, olha. Ele já era antigão, cara. Era tipo o naipe de polícia militar. Ele era trucudão, assim, ele já era mais velho que o normal, mas ele já era, punha respeito. A gente ia lá, ô cabo-chefe, queria um passe, um meio passe para número 5. Meio passe era uma rápida. Você ia lá com a menina, fazia e voltava. E assim, quanto tempo? Não lembro, mas era meia hora, uma hora que seja. Tá. E o passe inteiro era passar a noite, se você não tivesse preso pelo serviço. Nossa, os caras apaixonavam mesmo. Então, chegava pra ele e falava, eu queria um passe, meio passe para número 5. Aí ele pegava o livrinho dele, número 5, tá bom? Ele te dava um canhoto, dava o canhoto pra menina, aí marcava o teu nome, o número 5 e falava, são, sei lá, 10. Você fala, puta, eu não tenho agora, né? Falei, então tá bom. Era francos, né? Não era franco-djiboutiano, CFI. Ou não lembro, era franco-djiboutiano. Aí ele pendurava, que nem na padaria, cara. Chegava lá, tá pendurado. Nossa, pendurava. Mano, que coisa de louco, mano. E aí, pendura aí, velho. Aí você entregava o canhoto pra menina, voltava pra beber uma ou duas, a menina ia lá e saía da boatezinha, mas era tudo dentro do mesmo complexo. Ela saía por uma porta, tinha uma área externa, coberta, fechada, e depois um corredor pros quartos. Aí a menina ia pro quarto dela. E aí você ia logo depois, você ia lá, só que antes de entrar no corredor, tinha um enfermeiro de permanência. Dentro do bordel. Dentro do bordel. Então você tinha o cara enfermeiro. O enfermeiro puxava serviço dentro do bordel. Ele ficava numa mesa ali com um livrinho numerado. Porque as meninas tinham um controle sanitário. Mas eu vou chegar lá. Mano, aí chegava lá, você chegava lá, entregava lá o número 5, ele abria aqui, página 18 do livro, numerado a coisa. Tudo lá, Legião. Feito organizado, não é nas coxas. Aí ele punha lá, punha tua matrícula. Literalmente nas coxas. Punha tua matrícula, olhava o número, aí antes de te dar 2 camisinhas, você abaixava a calça, ele olhava o Bilal. Não. Tô te falando, ele olhava, fazia sério, o que tava. Era obrigatório? Todo natural. Você não contaminar a menina, velho. Quando olhou, tava tudo bem, você voltava, ele te dava 2 camisinhas e você ia pro quarto. Aí acabou, você ia embora. A Legião tem que azedar um negócio, né?
Mas era. E no outro dia, cara, durante o dia, você no dia a dia ali do quartel, você via, às vezes andando, você via uma coluna da Nayá, que a gente chamava de Nayá, né? Que é mulher lá no idioma dele, era Nayá. A gente chamava de Nayusa, Nayá. Tinha uma que era a Macro, né? Que era a chefe dela. Era Alfa. Era Alfa, que era do a mulher era Alfa? Era troncuda, era faixa preta, e ela levando as meninas, tudo em linha, pra enfermaria. Pra exame de sangue toda hora, totalmente controlado. E voltava lá pro quarto delas, eu não sei ao certo, mas se não me engano elas moravam lá. Elas saíam muito pouco. E detalhe, o que você pagava era parte do quartel. Se não me engano, a bebida era do quartel. Não, a bebida e as meninas o dinheiro era revertido para o quartel. E o dinheiro, acho que dos cacauetes, dos amendoim, essas coisinhas, ou da bebida, não lembro, tinha uma divisão, ficava para o próprio cabo-chefe. Que era o cabo-chefe que cuidava das meninas. E era à noite, porque durante o dia ele tinha outro trampo. Entendeu? Então era isso. Agora, no dia do pagamento. O dia do pagamento era um dia normal, só que quando você pedia, falava pro teu chefe, falava para ir lá receber, ele falou, tudo bem. Aí você põe o teu cinto, põe o teu cap branco, independente do uniforme, ia lá, normalmente era no foyer, que é um local grande, lá que é o bazar, aí tinha uma mesa grande, eles colocavam na hora, ficava o tesoureiro, primeiro ficava o comandante teu de companhia, aqui assim, depois ficava o tesoureiro, acho que mais não sei quem, um secretário, que você chegava lá, se apresentava. Como se fosse um rapport capitão. Não, a coisa é formal, né? É formal, é tudo formal. Você entra lá, se apresenta, ele pega o teu nome, tua matrícula, você dava identidade, ele virava o livro, você tem direito a X, eles não te davam todo o salário, né? Tirava uma parte. Porque senão o cara gastava tudo. Porque era dinheiro, te dava uma parte. Aí ele contava na tua frente, você pegava o dinheiro, contava de novo, punha dentro do cap, assinava o papel, punha aqui na cabeça, aí o capitão deixava, aí você ia pro lado... O capitão ficava sempre no pagamento? Ficava perto? Era o capitão e o tesoureiro. E depois do lado, como você ia pagar o quê? Você ia pagar suas contas, então você pagava o foyer, que é o... O tesoureiro era o chefe do Bureau-Major? Não, era o trésorier mesmo, da tesouraria do regimento. Bureau-Major era por companhia, não. Bureau-Major era... não era por companhia que fazia pagamento? Era por companhia, mas era do tesoureiro, que é do regimento. Tá. Mas aí você ia do lado, seguindo a linha lógica do negócio, tinha as outras mesas, você ia lá, tinha o supermercado que tinha lá dentro, a barzinha, você ia lá, pagava o que você tinha, tudo. E o último, quem era? Era o Ribeiro, era o cabo-chefe. Aí você ia... Aí deixava o resto, né? O capitão só ficava de olho ali, né? Então tinha legionário que punha as coisas, o capitão passava pela comida direto pro cabo-chefe e fazia assim, ó. Deixava tudo lá. Deixava o salário inteiro. Você é louco. Eu escutei isso de vários veteranos. Eu vi. Isso era o que eles diziam. O cara pegava o pagamento e só levava até o bordel e deixava, assim, na íntegra. Assim, ó, tipo, mas isso, o nome disso era BMC, Bordel Militaire de Campanha. Isso existe, tem vídeos, tem documentários. Tem um livro, tem um livro. Eu vi o vídeo. Formalizado. Era da instituição, né? Então, e aí o bordel era esse. Eu cheguei a falar de como pagava, então aí ele chegava lá e pagava. E eu lembro que tinha ele na 13ª. Aliás, e depois durante a semana, acho que eu não falei, durante a semana a gente estava no dia a dia andando pelo quartel, a gente via as meninas andando em linha com a chefe delas, né? Ia lá fazer exame de sangue, fazia tudo. E de maneira o quê? Que tivesse o acompanhamento da saúde, né? E por que tinha isso, né? A história é longa, mas o interesse da Legião era o quê? No momento de folga, o legionário tinha tudo dentro do quartel. Tanto que a gente tinha cinema, tinha piscina, tinha um mini mercado. Tinha tudo para passar o fim de semana lá. Não precisava sair do quartel para comprar qualquer coisa. Ele podia comprar comida ali para fazer sua comida. Podia assistir um filme, podia ir a gente chamava de puff, né? Que vem do alemão. O alemão chamava BMC, bordel, de puff. É puff. Então a gente podia ir no puff, podia sair com as meninas ou não. Então para a Legião era interessante, porque o legionário deixava de sair, porque quando ele saía, o pessoal da cidade sabe,
Legionário saindo em folga, tem duas coisas que vão acontecer. Ele vai encher a cara e vai arrumar treta. E normalmente ele está com dinheiro. Então o local lá, o pessoal dali, eles sabem disso. Então muitas vezes eles já aproveitavam de legionário bêbado, legionário bêbado no cantinho ia mijar, já ia lá, já esfaqueava o cara, tirava, roubava o dinheiro. Era algo que não era incomum de acontecer. Então era interesse da Legião isso. Isso é inconcebível em qualquer unidade militar do planeta. Eu comento isso com amigos meus do exército, os caras, eles me olham e falam, pô, ele tá tirando sarro, isso não existe, né? Eu achava que era mentira. Não. Eu achava que era mentira. Era mito, né? Muito louco. Acabou há pouco, acabou. Mas você que explica aí, né? Você leu aí, por que terminou, né? Mas eu acho que pro moral da tropa é interessantíssimo. E eticamente, moralmente, cara, um grupo de pessoas que tá lá se preparando para entrar em combate, que quando sai para uma operação não sabe se volta, tá? Quando ele tem a cabeça dele focalizada em tempo de guerra, o governo tem esse tipo de gente focalizada para esse tipo de coisa, eu não vejo problema ético, moral nenhum desse tipo de coisa. Não vejo. O cara tá ali, sabe, o momento de descanso dele é o momento que ele tem que tomar as pingas dele. A pinga dele, fazer algo que, querendo ou não, é natural no homem. Agora tem todo um enfoque aí, cultural, moral em cima disso, que é questionável. Se você olhar naquele contexto, eu não vejo problema. Você olha no lado do soldado que tá preso lá. No contexto na colônia legal, ali. Depois você vai olhar pro lado da mulher, não é legal, entendeu? Assim, aí, enfim. Uma menina que morava lá, pra ela era um puta negócio. Ela tinha casa, comida, tinha assistência médica. Médica completa. E se ela não fosse fazer ali, ela ia fazer na rua. Que não ia ter ela vai fazer aquilo, porque ela vive naquele mundo. Tudo bem, exploração, não sou eu que vou falar... Falando daquele contexto. Mas naquele contexto era bom para os dois lados, para os três lados. Para o legionário, para a menina e para a instituição. Esse negócio acabou porque as esposas dos oficiais começaram a reclamar. Não, descobriram assim, era aberto, não tinha o que esconder, entendeu? Mas as esposas dos oficiais, assim, chegando já na década de 90, elas começaram a questionar, falaram assim, peraí, meu marido tá indo trabalhar num lugar que tem bordel. Tem um bordel? Como assim? Como assim? Aí... É a revolução de pensamento de década, de época, né? Entendeu? Então... tiveram escândalos homéricos. Tem, lógico que vai ter. Olha os putos escândalos. Olha a premissa do negócio. Exatamente. Vamos botar um bordel dentro de um quartel. Vamos botar um bordel dentro de outro bordel. Assim, você quer que dê certo, entendeu? Então... Aí, uma curiosidade legal. Aí deu uma... A partir de 95, aí acabou. Aí não tem mais. Aí ficou... Assim, mas... Ficou o legionário, pelo menos em Calvi. Ele vai, não tem no quartel, ele vai buscar lá fora. Mas não tem lá fora também? Tá? Em Calvi, pelo menos quando eu fui... Mas aí ele tem não tinha lá fora. O legionário ali, de fim de semana livre lá na França, ele vai pra onde? Ele vai pra Espanha. Ele pega um TGV, um trem e vai pra Espanha. Aí, quando quer, vai, cara. O cara, quando quer, ele tem um dia sobrando. Ele cara, tá saindo pela orelha, cara. O cara precisa. Porque a prostituição na França, ela é proibida. Então você não... Na França, você acha que você vai aqui num... Igual tem aqui, sei lá, escândalo. Não tem na França. Não tem casa boate noturna. Assim, não tem. Entendeu? Então, por exemplo, Castelnaudary é perto da fronteira, dá uns 100 e poucos quilômetros ali. 100 e poucos. O cara já calcula o tempo no trem. Eu já fiz isso. Já no estágio de cabo, uma noitezinha lá. Folga. Tem sempre um aí que tá com carro ali, vamos, foge, sai. Da linha. Porque tem que ser bem legal, assim, ilegal na visão da Legião, entendeu? Na Legião você não pode sair do negócio. A gente saía escondido e atravessava a fronteira, ia pra Espanha. Aí na Espanha, cara, é tipo... É uma casa equivalente ao escândalo a cada esquina. Entendeu? Assim, você paisando tudo. Paisando. Chega lá, vai, faz o teu rolê, volta antes do dia amanhecer, entendeu? Chega lá na surdina. 150 km pra ir, 150 km pra voltar.
Nossa. Entendeu? Faz o rolê. Cara, você vai igual uns cachorros loucos, né? Na Vai. estrada, mano. Só que assim, a intenção, assim, você vê. Aí depende da perspectiva, né? Você olha pro lado da mulher, assim, lógico, você vai falar, lógico que não é legal. Mas você vê pro lado do soldado, realmente tinha isso. Porque se tivesse isso na minha época, eu não ia fugir do quartel, pular um Tá muro vendo à a noite doutrinação, né? Com o pra negócio. pegar um carro escondido, pra atravessar a fronteira de um Dá país, rolê, dá um pulo. pra ir pra um bordel. Entendeu? Simplesmente eu teria ficado no quartel. Como é que você fala isso na imigração, Você né? tem que raciocinar em cima do contexto. Eu O sou dessa contexto. opinião. Se você pensar num contexto diferente, tá tudo errado. Pensar nos dias de hoje, aí já não vai tá dar, tudo mano. errado. Mas se você pensar num outro contexto, que todo mundo fala até brincando, né? São as duas profissões mais antigas do mundo, né? Tanto que o título desse livro é a história de um casal inseparável. Pois é. O soldado e a prostituta. Pois é. Então eu acho que não cabe nenhum julgamento, né, em termos Sim. moral dessa história. É um fato. Aqui a gente tá trabalhando experiências do que existiu É o que historicamente. Mas foi. Se Foi você- histórica. Não Se existe você- mais. é, Não existe mais, Se você cara. olhar um legionário, era um cara, muitas vezes, coitado, tinha perdido família também, tava na última. E não tinha Xvideos na época. Também não tinha. É, mas ele, Então era às vezes, assim, ou amigão, ele se enchia a vira. cara pra esquecer, ou se matava, ou ele acabou indo pra legião pra tentar esquecer. São coisas Então reais, era um né? coitado totalmente desamparado. Quando ele tinha um momento livre, ele encontrava com o homólogo dele. Era uma menina, às vezes, totalmente desamparada. Cara, deu muito casamento. Tem muito casal, tem muita gente que viveu E feliz. deve estar vivendo agora junto, né? Mas eu conheci gente legionária que se casou com menina. Claro. De lá do PUF. E aí, casaram. Ele levou lá pra França, casou. Tem cara. Vive lá hoje. É daí que o termo pufiás vem? É pufiaço. Vem de puf. Puf é puteiro em alemão. Pufiaça. Porque os caras querem chamar a mina de, tipo, vagabunda, É pufiaça. É quando eu falo, é difícil falar o que é ser legionário se você não está no contexto. Se você está num contexto onde você não sabe se você vai estar vivo daqui 2, 3 dias, você não tem esse tipo de moralidade imediatista de o que vão fazer. Você não tem isso. O momento livre que você tem, o cara quer viver ao máximo. Por quê? Ele não sabe se é a última vez. Simplesmente. A legião ela é feita assim, mesmo em tempo de paz. Você lembra, a legião foi escrita, nasceu em tempo de guerra. É uma das instituições que mais combateu em todo o planeta Terra. Não tem escrito nenhum exército que tenha participado de tanto combate quanto a legião. Todas as bocas pobres, a legião estava no meio. Então, a estrutura, a hierarquia, a disciplina, todas as tradições da legião são feitas em cima disso. E é tudo misturado. Então, você não pode medir o que é certo para aquela entidade por uma régua diferente. Você tem Numa sociedade normal de você tem que medir 2022. aquilo pelos valores Da daquela época. entidade, daquela Da época. Naquele São lugar. de pessoas que o cara da época da Indochina, da Segunda Guerra, era aquele cara que não sabe, aquele cara que não tem perspectiva nenhuma de vida, ele tá ali para morrer. Então, quando ele tem um momento livre, cara, ele vai matar todas, vai fazer tudo o que ele tem direito. Cansei de ver amigo meu chegar no... Ele saía na sexta, ele voltava no domingo com um braço cheio de tatuagem. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não sei. Não sei. Ele tinha tatuagem. Olha aí, esse bigode aí. Fiz um bigode. Pois é. Lá na legião. Bêbado. Então, sabe, a gente não pode julgar o que é um legionário. É aquele cara que realmente ele procura algo diferente, mas ele vai achar algo diferente. Sim. Ele vai entrar numa sociedade de valores totalmente, radicalmente diferentes do nosso. E não cabe, não pode, não é certo você, É que vão qualquer pessoa, também. não vale, não pode qualquer pessoa chegar e tentar julgar aquele padrão de comportamento do lado pela visão de um civil. Não pode, está errado, você não vai obter resultado nenhum. Você vai obter um resultado totalmente deturpado. Com certeza, mano. É isso que eu acho. Então, a minha mensagem final até é essa, sabe? A gente se reuniu aqui para falar um pouco, falar bem da Legião. Sempre bem. Sempre bem, a gente está tentando contar coisa que a gente passou. Aqui nada foi premeditado, a gente está até falando coisas redundantes, Supernatural. fugindo muito aqui da... Devagando, né? A gente vai devagando, porque a história é essa. A gente passa dias falando sobre a Legião. Dias. E não para de falar. Então a minha ideia é essa. Eu
o que eu sou hoje. Hoje eu sou piloto de helicóptero, eu consegui fazer tudo o que eu consegui graças ao que eu aprendi na Legião. O bem e o mal, o bom e o ruim. Coisas que eu espero nunca precisar usar, mas eu aprendi. Mas eu uso para o meu bem e para os outros o que eu aprendi lá. Entende? É o meu filtrozinho. Então é isso que eu tenho. E eu me sinto na obrigação de, sempre que possível, enaltecer a Legião, falar bem disso aqui, tá? Porque é uma puta escola de vida. Eu não consigo ver coisa melhor, uma escola de vida de formação maior do que a Legião. Eu não consigo ver. Como eu falei, leia o estoicismo. Vocês vão ver, a Legião é uma grande escola estoica. É incrível isso. Então a minha opinião a minha visão final é essa, entende? O meu respeito. Espero que não tenha ofendido ninguém, meus colegas da Legião aí que viram, que não entendam mal aí as coisas que eu falei, não tem sentido pejorativo nenhum. Não. É o meu respeito, entende? É a minha maneira daquele contexto. A tua ideia também foi da tua época. Mas a nossa ideia aqui é realmente enaltecer e agradecer o que a Legião fez pra gente. Bobo, alguma mensagem aí? Né? Queria ter servido na época dele. Eu não tive coragem. Mas... Já tinha idade já? 92 não. Não dá. Não. De que ano você? 82. Eu teria idade ali pra 98, 99. Já tinha pego Mas não, pra finalizar, a Legião é essa constante mudança de tecnologia, de afeta, né? socialização, globalização, ao mesmo tempo, assim, ela tem uma essência que se mantém o tempo todo, entendeu? Então, mesmo com a gente, eu tive farda diferente, eu tive arma diferente, eu tive missões diferentes, mas a gente se conecta. É incrível isso. Aquilo ali é igual. Porque aquilo é igual, entendeu? Então, assim, a gente teve essa essência, me traz muita felicidade ter feito parte de um credo, sabe? De ter feito... Uma seita, né? É uma seita. É um negócio fechadinho ali da gente, entendeu? Que, assim, quando você vê de fora, assim, é super misterioso. Quando você entra, você vê que alguns mistérios ali realmente são verdades, outros não, entendeu? E aí você acaba... se surpreendendo com umas coisas, se decepcionando com outras. Que você às vezes idealizou, não foi a mesma coisa, né? A expectativa estava lá em cima e vice-versa, nem estava esperando isso, de repente foi lá em cima. Então, eu acho que é legal ver a Legião de uma maneira diferente. Eu vi a Legião de 2010 a 2015 e ver o quanto que ela vai se transformando com o tempo, entendeu? E eu diria se adaptando, eu não diria que ela se transforma, ela se adapta ela se adapta, adapta com as pessoas que vão vindo, com as novas culturas, com a nova tecnologia. Com o Zeitgeist, o mundo afora, né? O Zeitgeist ali, ela vai se moldando. E é isso. Eu gostei muito de estar aqui. Obrigado, Preudo. Obrigado aí, Magno. Eu que agradeço ter a oportunidade de estar aqui. Mano, meu irmãozão, já de longa data, o Bobo eu conheci mais recente, mas, eu tenho palavras de eu, um mero mortal, ter o prazer de estar entre esses caras, assim, perto de vocês, igual. Sabe? Porque muita gente, cara, não tem essa chance. E com esses vídeos a gente consegue tentar passar um pouco da experiência de vocês e pra mim tá aqui como intermediador, pelo menos, fazendo umas perguntas, alguns comentários, cara, eu ficaria o dia todo, sabe? A gente ficou horas gravando aqui, mais episódios vão sair, isso aí eu não tenho dúvida. Já tô falando com colegas nossos, com experiências incríveis de outra época, mais novas, tem um pessoal muito bom, com experiência incrível que eu vou... E a gente fica aberto a sugestão de alguém que gosta de um tema, né? Queira um tema específico, queira saber mais coisas, vão sugerindo no canal. Encontros não vão faltar, cara. Eu tô à disposição para vir aqui sempre trocar ideia de Legião. Para mim, isso daqui
Isso é sensacional, passatempo, mano. toma uma cervejinha. Isso E todo que- sábado eu tô aqui. Sagradamente, todo eu tô sábado. sempre aqui, só se eu estiver voando. Mas senão eu tô aqui comendo bolo com café e Encontrando e dando risada a turma com- do conselho, tem né? o clube do Bolinha aqui. É a gente fica dando uma risada. família, né? Sábados que família. se encontra, né? É só vir aqui que vocês vão ver um monte de artigo militar. Quem gosta de militar aqui é um paraíso. Essa parte que a gente grava, esse acervo aqui, o Man Cave, ela também pode ser acessada por clientes que vêm à loja, tá? Peça pra vir, ou eu sempre trago, pessoal, que é bacana, que é onde a gente grava, né? Um estúdio que não é um estúdio, na verdade, é um Man Cave. Man Cave, É a caverna do homem, assim, né? Isso aí, E, gente, agradeço demais por terem assistido o vídeo. Dê um like, compartilha com um amigo que gosta da temática. Deixe suas sugestões, comentários aí, sempre, claro, de bom tom, né? Bom, eu nunca tive nenhuma experiência ruim em comentário, graças a Deus. E isso aí, mano. Muito obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez por ter E vindo. viva a Legião! Viva a Legião. Valeu!